Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem? Bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso Como Superar as Dificuldades da Leitura e da Escrita. Bom, hoje eu vou trazer uma dúvida um pouquinho mais básica do que aquelas aulas anteriores, mas que muita gente, por achar muito fácil, acaba escorregando. Então, nada mais justo aqui nesse curso da gente passar por isso. Se você achar fácil, faça na mesma. Sempre jogue pelo seguro, né? Se você achar difícil, já sabe, né? O curso tem visualização ilimitada, fique à vontade para assistir, ainda mais porque também é gratuito, então aproveita, beleza? Olha só, hoje eu vou tratar de dois assuntos. O primeiro, eu vou falar quando que a gente usa M e quando que a gente usa N na língua portuguesa. Como é que a gente usa um e outro, Heitor? Bom, é isso que eu vou tratar. Depois eu vou falar de outro assunto, ainda nessa aula. Vou falar quando a gente utiliza o mas e o mais. Temos duas formas diferentes, uma com i no meio, outra sem. Mas e mais, a gente vai ver cada uma delas. Não se preocupa, mas vamos começar. Bom, inicialmente, vamos falar do M e do N. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Primeira coisa, você tem que prestar atenção na questão da sonoridade, né? M, N. Repara nas palavras que a gente vai ler, eles têm sons diferentes, ligeiramente diferentes, né? Tambor, amém e navio, Nigéria. O N é um pouquinho mais aberto. O M, ele fecha por mais tempo. Tirando a questão da sonoridade, na escrita, a gente não pode misturar, tá bom? Ora a gente usa um, ora a gente usa outro. Bom, M. O que você tem que saber? Basicamente, a regra geral é o quê? A gente usa M sempre antes das consoantes P ou B, ok? Grava isso, anota e não se esqueça. Olha só esses exemplos, que legal. Tambor. Bom, olha aqui, tem o B, certo? Antes de P ou B, M. Beleza? Simples assim. Tampa, tá vendo? Antes de P ou B, M. Tá bom? Bom, e o N, Heitor? O N você vai usar antes também das consoantes que não sejam nem o P nem o B, né? Se não há nem o P nem o B de consoante, você vai utilizar o N. Olha só, ninguém. Olha só. Não é nem P nem B, é o G, tá vendo no meio? Beleza, então antes o que vai ser? Vai ser o N. Toda vez que a consoante não for nem P nem B, atrás será o N. Ontem, olha só, a palavra ontem, antes de T, a gente vai usar o N. Não é nem P nem B, P e B, M. Se não é outra, se é outra consoante, você vai usar o N. Heitor, simples assim? Simples assim. Moleza, né? P ou B, já sabe. Não é P ou B, usa o N. Ok? Entretanto, é importante falar uma coisa. Final de palavra, final da palavra, nunca vai terminar com N, ok? Sempre vai terminar com M. Olha só. Amém. Também. Se tem que terminar com uma dessas letras, é sempre o M. Nunca vai terminar com N. É legal, né? Bom, já no início de palavra, aí pode ser qualquer uma delas, tá? Você tem em início de palavra tanto M quanto N. Por exemplo, no M a gente tem ali, ó, massa, Maria. Início de palavra com N, você tem navio, Nigéria. Então, quando que eu sei um, quando que eu sei o outro? Tem que falar devagar pela sonoridade. E através da leitura também você vai pegando essa questão. Só é importante falar a atenção do nome próprio, tá? Nome próprio, nome das pessoas, sempre um caso à parte, não se esqueça, tá? Questão da sonoridade, mesmo da escrita, porque cada nome pode ser único, tá? Não tem a obrigatoriedade tão rígida de seguir a regra. Deveria, mas a gente sabe que na realidade não é muito bem assim. Beleza, né? Vamos ver se a gente já pegou esse jeito? Bom, aqui está escrito nascer. Fala devagarzinho aí. Nascer, nascer. M ou N? Beleza, N. Nascer. Esse som é o som do N.
Palavra de baixo, morrer, olha a sonoridade, mais forte, mais tempo, é o M, ok? Morrer. Tombo, olha só aqui, M ou N? Tombo. Antes de P ou B, nós utilizamos M. Se é B, M. Pomba. Antes de P ou B, nós utilizamos M. De novo, muito bem. Pomba. Ninguém. Ixi, é a última letra. Eu posso terminar a palavra com N? Não, eu termino sempre com quê? Com M. Beleza. Tranquilo, né? Não vai errar isso. Antena. Que consoante é essa? É um T. É antes de P ou B? Não. É T? Ok. Então não é M, é o quê? É N. N de navio. Então fica nascer, morrer, tombo, pomba, ninguém e antena. N, M, 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 N. Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui é simples, é fácil, é objetivo e não tem por onde errar. Tá bom? É moleza. E você vai reparar uma coisa. Pegou uma vez isso aqui, vai embora, não erra mais. Tá? E também do mas e do mais. Eu vou explicar para vocês de maneira bem sucinta, bem rápida e acabou. Nunca mais você vai errar. Vamos lá? Então vamos lá, vamos aprender a diferença do mas e do mais. Antes de mais nada, você tem que saber o seguinte: tem os dois e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Beleza? Nós temos o mas sem o i e o mais com o i. Bom, o que você tem que saber em primeiro lugar? A gente vai começar por aquele que é um pouquinho mais difícil, para o outro ficar muito mais moleza. Vamos começar pelo mas. Bom, o mas sem o i, tá bom? Só com as 3 letrinhas, tem a ideia de conjunção. Guarda essa informação que um dia você pode usar. É uma conjunção. Você não precisa saber isso. O que você precisa saber? Que toda vez que eu tenho mas, eu vou ter alguma ideia ali na frase de oposição, de algo contra. Ok? Então, o mas sem o i é uma conjunção que vai te dar uma ideia de algo na frase que vai dar o sentido de oposição, algo contrário. Beleza? Então, guarda essa informação no seu coração. Olha esses exemplos. Ia ao teatro, mas perdi a hora. Gosto de viajar, mas fiquei em casa. Bonita, mas casada. Eu quero que você perceba uma coisa. A gente consegue dividir em 2 frases. Consegue? Ir ao teatro, mas perdi a hora. Gosto de viajar, mas fiquei em casa. Bonita, mas casada. A ideia de do que vem antes do mas dá uma sequência. Depois do mas, o meu raciocínio muda. Olha só, eu ia ao teatro. A ideia original era ir ao teatro. Mas, aí a posição, perdi a hora. O que significa que por eu perder a hora, a ideia original que era ir ao teatro, eu acabei não indo. É isso que significa. Então esse mas, ele tem essa ideia justamente de oposição. A conjunção, ela faz essa ligação entre uma frase que vem antes e uma frase que vem depois. Ela faz essa ligação, por isso que a gente chama de conjunção. Eu ia ao teatro, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, perdi a hora. Se você tem dúvida, coloca no lugar do mas, você pode tentar a palavra porém. Está na mesma. E ao teatro, porém, perdi a hora. Tá? Olha outro exemplo. Eu gosto de viajar, mas fiquei em casa. O que significa? Qual que é a tradução? Que acabei ficando em casa, mesmo gostando de viajar. Eu gosto de viajar. Entretanto, porém, contudo, acabei ficando em casa. Percebe? A ideia de é o oposto da outra. Muitas vezes está na questão irônica. Olha só que interessante. Bonita,
mas, porém, é casada. Subentende-se várias coisas por aí, né? Será que aqui eu quis dizer mesmo bonita? Ou será que eu quis dizer outra coisa? Tá? O que você tem que entender? Que na ironia, essa conjunção ela pode ser usada nessa brincadeira, tá? Mas a ideia, semanticamente, é a mesma. A ideia é fazer com que a questão de ser casada seja oposição à palavra bonita ou aquilo que a palavra bonita quer representar. Tá entendendo? É o que vem antes e o que vem depois do mais. São ideias distintas. Percebe que não tem nada a ver com mais, com i? Olha que legal. Mais com i. O mais com i, ele vai dar a ideia de pronome de advérbio. Não precisa saber, mas guarda. Mas o que você precisa saber é que dá o mais com i, vai dar o, geralmente, tá? A ideia de contrário a menos. É o mais da matemática. O mais na matemática, que é o oposto a menos. Você já sabe, ok? Então, esse mais com i é oposto a menos. Olha só a frase. Exemplo. Ela é a mais bela. Ou seja, ela é a mais bela, é a maior, é a que mais é bela de entre todas. Tá bom? É a ideia de mais. Eu podia falar que ela é a menos bela, certo? Substitui por menos. Ela é a menos bela. Muda o significado, óbvio. Algo que é mais belo é uma coisa, algo que é menos belo é outra. Mas não contradiz, ok? Dá para substituir o mais com i pelo menos? Dá. Muda o sentido, mas dá para substituir? Dá. Então é mais com i. Ela é a mais bela. Olha a segunda frase. Ele é mais inteligente do que eu. Ele é mais do que eu, ok? Eu não tenho uma ideia que é oposta a outra. É o mais da matemática. Olha essa frase. 1 mais 1. Podia fazer essa frase assim, né? 1 mais 1. É a mesma coisa. 1 mais 1. Ok? Beleza? Tranquilo. Então, o que você tem que saber? Resumidamente. Mas, sem i, é a mesma coisa que porém, contudo, entretanto, todavia. Ela é uma conjunção que dá a ideia de oposição, o que vem antes com o que vem depois do mais. E ao teatro, mas perdi a hora. Gosto de viajar, mas fiquei em casa. Bonita, mas casada. Geralmente é assim. Há formas de a gente inverter essas frases, tá? Mas não é o caso. Mas, geralmente ela vem aí no meio, tá? Mais com i, da ideia de pronome advérbio, é oposto à ideia de menos, tá? Ela é a mais bela. Ele é o mais inteligente do que eu. 1 mais 1, mais da matemática. Você substitui por menos e vê se dá certo. Lá no mas, sem o i, substitui por porém. Aqui, com i, você substitui por menos. Mas cuidado aí com o significado. Tranquilo, né? Não tem dificuldade nenhuma. Agora, exercício. Vamos lá fazer rapidinho? Mas ou mais? Amor, por favor. Eu tenho duas ideias diferentes? Não. Então, mais. Vamos ver. Vamos pôr o mais e ver se dá certo. Mais amor. Mais. Tenha mais. Mais amor, por favor. Fez significado? Beleza, tranquilo. Bola pra frente. Não gosto de cinema, mas fui até lá. Olha só. Uma ideia é, não gosto de cinema. Só que ele foi? Foi. Ideia oposta. Duas ideias contradizendo. É o quê? Mas. Sem i. Beleza. Tem dúvida? Volta no vídeo e vê essa explicação de novo. Tá bom? Gostaria de pagar mais caro. Quem gosta de pagar mais caro, né? Nesse caso, o sujeito gosta. Gostaria de pagar mais. Ou podia falar, gostaria de pagar menos caro. Dá certo, não dá? Dá. Então é com i. Entendeu a jogada? Tranquilo.
Gostaria de pagar, porém esqueci o dinheiro. Malandro, né? Gostaria de pagar, porém esqueci o dinheiro. O que é igual a porém? É o mas sem o i. Moleza. Ela não é mais uma no meio de outras. É especial. Não tem ideia de oposição aqui, então o que é? Ela não é mais uma. Beleza? Então ficou mais, mas, mais. Atente a uma coisa que é importante falar. Como superar as dificuldades da leitura e da escrita. Se atente na leitura, tanto de texto, ou até quando você vai ler para alguém, não importa. Em destacar um pouquinho mais o i, quando for mais. E quando for o mas, deixar claro que não tem o i. Tá? É importante você fazer essa distinção da própria leitura. Aqui no dia a dia, a gente acaba falando tudo muito rápido, muitas vezes acaba misturando. Se você, no dia a dia, começar a pensar nesse sentido, pensar nas frases, na estrutura, fica até mais fácil depois para escrever. Então, se atente na hora de falar, não confunda o mas com o mais. Beleza? Muita gente confunde, às vezes a gente vai até em portal de notícia na internet, mas você vê que não é difícil. Em poucos minutos você aprende, você desenvolve e nunca mais esquece. Só que você tem que dedicar, tá bom? Não entendeu? Volta a ver de novo. Tem alguma dúvida? Fica à vontade, manda um e-mail, grilo com 2 L's, @cursoonline.com.br, ou fala comigo lá no fórum, Facebook, enfim. Pode falar comigo, não tem problema nenhum. Estou aqui para te ajudar. Espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê daqui a pouquinho em outra aula. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.